Boa noite, meu povo, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Deixa eu ver quem está chegando aqui, a Jusilene, Rosa Alice, Tito Félix, Rosângela Maria, louvado seja o nome do Senhor, Medeiros, acessórios, sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando a nossa live, sexta-feira hoje é dia de ouvir a palavra do Senhor. A Zé Medeiros está dizendo: a sua live é legal, quero fazer amigos, amém, Deus abençoe, seja bem-vindo então, Medeiros, aqui é o lugar certo para você fazer amizade. Olha quem chegou aí, professor Cícero, Deus abençoe sua vida, varão. Ainda vou entrar nessa aula de hebraico aí, viu? Qualquer hora dessa eu chego aí. Deus abençoe, varão, seja bem-vindo, fiquei feliz de ver você aqui mais uma vez. Louvado seja o nome do Senhor. Cadê o povo? Cadê o povo? Cadê o povo, meu Deus? O Washington Oliveira, seja bem-vindo, Deus abençoe. Mais alguém? Mais alguém? Pessoal, falei para vocês que hoje nós estaríamos iniciando uma nova série. E o nome da série de hoje é Vivendo na Presença de Deus. Vamos falar sobre buscar a face do Senhor, buscar a intimidade com Deus, estar em oração, jejum. Vamos falar sobre tudo isso durante essa série. E eu tenho certeza que Deus vai falar no seu coração de uma forma sobrenatural. Amém? Miriam Costa Ferreira, Deus abençoe, seja bem-vinda. Vanderlei Barbosa, professor Cícero já está aí, Deus abençoe. Quem mais? Quem mais? Medeiros, acessório, mais uma vez, Deus abençoe. Maria José acabou de chegar, louvado seja o nome do Senhor pela vida de cada um de vocês. Estou muito feliz de poder contar com a presença de todos, tá bom? Glória a Deus. Maria José, quem mais? Ailton e Eliane, seja bem-vindo. Fala para mim de onde vocês estão nos assistindo, pessoal. Luciane Lima, J. Amorim, Gildenir da Cruz, deve ser, Euclimar Nogueira, quem mais, quem mais? Louvado seja o nome do Senhor. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Marcos, sou aqui da comunidade evangélica Cristo Esperança, aqui de Campinas, São Paulo, e nós vamos junto aí a quase próximo das 20 horas, porque hoje ainda tem uma reunião lá na igreja, tem que sair correndo daqui para ir para a igreja, mas esteja comigo, que Deus vai abençoar a sua vida. O J. Amorim curtiu a live, fica melhor ainda, J. Amorim, se você for lá e se inscrever no meu canal. E a partir de agora a gente começar a caminhar juntos, nós dois aqui na segunda, quarta e sexta, nessa ministração da palavra de Deus, tá bom? Seja bem-vindo. Que Deus possa abençoar a sua casa, abençoar a sua vida e poderosamente falar o seu coração. Mais alguém? Eliane de Jesus está dizendo: a paz do Senhor, pastor, eu sou do Piauí, olha que benção. Pessoal, fala para mim de onde vocês são. Ô Eliane, fala para mim qual é a cidade do Piauí para nós, só para a gente poder esticar um pouco mais a nossa fala, tá bom? Deus abençoe. Israel Alves, Deus abençoe. Tatiana de Oliveira, boa noite, Tatiana, Deus abençoe. Vanderlei Ferreira, J. Amorim está curtindo bastante a live, obrigado, J. Amorim, Deus abençoe. Paz do Senhor, pastor, sou do Piauí. Nair Cardoso enviou um presentinho, Deus abençoe, Nair. Elane de Jesus, Nossa Senhora dos Remédios, é a cidade que você mora, ô Elane? Elane de Jesus, Deus abençoe. Mais alguém? Mais alguém? Tatiana Oliveira curtiu a live. J. Amorim está curtindo a live toda hora, que benção. Olha quem chegou aí, Israel Alves, o meu discípulo aqui da nossa igreja. A paz do Senhor, amém, Israel, Deus abençoe sua vida, varão. Glória a Jesus. A Elane de Jesus também. O Israel está dizendo glória a Deus. A Silvia Brito acabou de chegar, glória a Deus, Silvia. Deus abençoe, viu? Louvado seja Deus pela sua vida, varão. Glória a Jesus, seja bem-vinda. Tem alguém aqui, deixa eu ver aqui, peça para Rocha de Jesus. Rocha de Jesus. Deus abençoe, Rocha de Jesus. Tatiana de Oliveira, faz uma oração para mim. Pai, nós oramos nesse momento pela vida da Tatiana Oliveira. Clamamos, ó Deus, pela vida da tua filha. Não sabemos quais são as lutas que ela está enfrentando, as dificuldades, mas cremos que o Senhor é o Deus que move, o Deus que opera, que age, que trabalha poderosamente na vida dos teus filhos. Então nós clamamos pela tua filha e declaramos sobre ela uma unção de bênção, de milagre, de conquista, de cura, de libertação e de vitória nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém, Tatiane? Deus abençoe sua vida, viu? Glória a Deus. Lourdes, você não terminou. Ismael Santo, Deus abençoe. Joyce Kelly, Deus abençoe, Joyce. Seja bem-vinda. Pessoal, não se esqueça de se inscrever no meu canal. Preciso muito da sua ajuda. Vai lá e se inscreve, não custa nada. E você vai ser avisado todas as vezes que nós iniciarmos a nossa live na segunda, quarta e sexta, às 19 horas. Amém? E Deus vai falar no seu coração, com certeza. Tá bom? Glória a Jesus. Venha comigo. Deus tem uma palavra tremenda. Nós tivemos aí a ministração de quarta-feira. Meu Deus, foi tremenda a ministração. Muito poderosa, entendeu? Então vem com a gente aí, porque as ministrações tá
forte mesmo, está tratando caráter. Eu falei sobre crescimento e a última ministração foi que o nosso crescimento ele tem que chegar até a estatura do varão perfeito, a imagem completa de Cristo. Tá entendendo? Falamos isso na quarta-feira. Encerramos a série sobre crescimento espiritual e vamos iniciar hoje sobre vivendo na presença de Deus. Nós vamos falar sobre a presença, como manter a presença, como buscar a presença, como estar na presença, o que faz com que a gente esteja na presença, o que Deus fez para que nós pudéssemos estar na presença dele. Então tudo isso nós vamos estar discutindo nessa série e você vai aprender a ter intimidade com Deus, a ter comunhão com Deus e a ser dependente de Deus. Amém, Jesus? Mais alguém? Cadê o povo? Parece que parou aqui. Não parou não. Olha, estava em... Olha a Aninha aqui, Aninha que eu vou chegar. Graça e paz, pastor do céu. Cheguei agora. Que trânsito, misericórdia. Campinas está um caos, só Deus na causa. Mas Aninha, seja bem-vinda, Deus abençoe sua vida. Manda um abraço pro Dani aí, tá bom? E também pra Belinha. Tatiana de Oliveira, é pro meu amigo. Deixa eu ver o que ela falou aqui. O que a Tatiana falou, meu Deus? A Sirlene acabou de chegar. Maria, Irene, Deus abençoe. O Abraão tá... Eu já vi o Abraão aqui outras vezes. Deus abençoe, Abraão. Seja bem-vindo. Glória a Jesus. Eu vi aqui a Aninha entrando, juntamente com a Maria Madalena e a Silvia Brito. Louvado seja Deus. A Silvia Brito e a Aninha fazem parte já aí da nossa comunidade. Nós estamos juntos aqui. Sirlene acabou de chegar. Deus abençoe. Gabriela Souza. Como é que é? Neuci Mota Alves. Deus abençoe, Neuci. Glória a Deus. Irânio. Eliane Francisco, Maria de José, Maria Dora, que mais? Tatiana de Oliveira, peço oração para ele, o Kiko. Tatiana, já orei para você, né? Agora você está fazendo oração para quem? Para Kiko. Amém. Pai, nós oramos nesse momento pela vida do Kiko, pedimos a tua bênção sobre a vida do teu filho, que o Senhor entre com providência, graça, unção, poder. Ó Deus, em nome de Jesus, nós clamamos por intervenção do céu sobre a vida do teu servo. Ó Deus, que haja libertação sobre a vida do Kiko, que haja cura, manifestação da sua graça, que ele possa ser tocado pelo teu Espírito de uma forma sobrenatural. Em nome do Senhor nós oramos e declaramos sobre eles, meu Pai, a bênção, a vitória nessa noite, em nome de Jesus. Amém, Tatiane? Deus abençoe o Kiko. Glória a Deus. Maria José, Gleidmar, Iracema, Léo... Tatiana está pedindo para participar como convidado. Não entendi, eu não sei como funciona, tá? Tatiane Guimarães, Helenita da Silva, Ernestina Ferreira, Cláudia Soares, Marlene Lopes, José Vital, Raquel Santos, Maria Eunice, Newton Alves dela. Acho que é isso. Paulo Evangelista, Marcos. Às vezes, pessoal, fica difícil para a gente ler o nome aqui, porque o nome, quando a pessoa coloca ele sem espaço, aí fica complicado para decifrar qual é o nome que está ali. E as letras são muito minúsculas, aí complica mais ainda. Tá bom? Mas a gente acaba acertando aí no final. Às vezes também. Faz parte. Genival José, Maria Aparecida, Rogineri Souza, José Líbano, Adriana Giovanni, Jéssica Evelyn, Josefina Santos, Helena Maria Cruz, Napoleão Gualandi, deve ser isso, ou Gualandi, depende do acento, Cardoso, Cássia Cardoso, Wesley Demarque, Arthur Moreira e J. Amorim. Meu Deus! Chega a dar um suador aqui para ler esses nomes todos aqui. Glória a Jesus. Laus e Tiara, que mais aqui? Isael. Maravilha, pessoal. Que bênção de Deus. Queridos, para quem não me conhece, eu sou o pastor Marcos, sou aqui da comunidade evangélica Cristo Esperança, aqui de Campinas, São Paulo. Chama a sua atenção aí, se você não é inscrito no meu canal, para você se inscrever. Deus colocou no meu coração há um tempo atrás, há bastante tempo já, de estar aqui fazendo 3 lives, né? Na segunda, quarta e sexta, às 19 horas, trazendo o ensinamento da palavra de Deus. Palavra, um ensinamento que é básico do básico, tá? Nada de surreal, nada de, teologicamente aprofundado, mas algo assim para trazer um despertamento, porque o meu papel aqui é fortalecer aqueles que estão firmes com o Senhor e resgatar aqueles que estão parados, desistidos, desanimados, enfraquecidos, desigrejados. Esse é o papel. Tanto que nós abrimos aí uma igreja chamada Comunidade Evangélica Esperança Virtual,
que é uma sala que nós temos aqui no WhatsApp, que você pode, através do meu celular, você pode entrar nessa sala e ali a gente vai estar ministrando sobre a sua vida, te ajudando a firmar no caminho do Senhor, a crescer, a ampliar, porque eu tenho certeza, querido, que Deus tem muitas bênçãos para você. Você não pode ficar paralisado. Então vem comigo que Deus vai abençoar você. A ministração tá, depois a gente recorta, coloca ela de volta lá no YouTube, no Instagram, no Facebook. Colocamos também de volta no TikTok, no Kawaii, porque dessa forma aqui, como nós estamos na live, ela não tem como acessar. A gente tira lá, baixa ela, depois coloca ela de novo, tá? Para vocês assistirem lá. Então, se você quer participar, participa aí com a gente e não saia daqui sem se inscrever no meu canal. Amém, Jesus? Liliane acabou de chegar, Larissa Coqueiro acabou de chegar, Antônia Torres. Tem outra pessoa aqui, peraí, deixa eu ver aqui. Liliane, a Larissa Coqueira, Maria, Deus abençoe, Aparecida Cida, Ícaro, J. Murim, que está gostando muito da live. Amém? Queridos, vamos entrar na palavra então. Vou ter que ser um pouquinho mais cedo hoje. E eu tenho uma reunião hoje na igreja. Então vamos iniciar já a nossa ministração da palavra de Deus. E hoje é a primeira ministração da série Vivendo na Presença de Deus, tá ok? Nós vamos ler então o versículo de número 1 de Gênesis 1, 26, que diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Amém, amém, Jesus? Então nós vamos falar aqui hoje sobre o tema chamados para a comunhão com Deus. Você, eu, nós fomos chamados para termos comunhão com Deus. Deus nos criou para relacionamento e não apenas para obediência religiosa. Não é só para você ir para uma igreja, sentar no banco da igreja, tal. Não, Deus não chamou a gente só para isso. Tá? Embora muitas vezes o cristão tenha feito disso a sua bandeira, só isso. Tá? Não é isso só. Deus nos chamou para ampliar. E tanto que eu falei sobre o crescimento espiritual, ministrei aqui uma série inteira sobre crescimento espiritual, falando dos desafios que nós temos de crescer, que é a vontade de Deus, tá bom? Mostrar que a comunhão com Deus é o propósito original da criação e a base de toda a vida espiritual saudável. A comunhão, ela faz parte do plano original de Deus. Deus criou o homem para andar com eles, como diz Gênesis 1, 26. Então Deus quer andar com o homem, tá ok? Quando Deus diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. A imagem de Deus inclui relacionamento, comunhão e intimidade. Deus não criou o homem para a solidão espiritual. Deus criou o homem para ter um relacionamento com ele. Então, se nós entendemos isso, nós vamos fazer a nossa parte nesse decreto, nesse acerto, nesse contrato espiritual, tá? Para vivermos em comunhão com Deus, porque essa é a vontade do Senhor. E entendendo que quando nós desejamos viver em comunhão com Deus, Deus não vai mudar em nada. Para Deus, nós queremos viver em comunhão com Ele, mas para nós, não tenha dúvida, haverá uma mudança substancial. Tá? A nossa vida será uma outra vida quando nós decidirmos andar com Deus, ok? Deus se manifesta em comunhão diária com o homem. A presença de Deus era algo muito natural no Éden. Gênesis 3:8 diz assim que os Adão e Eva, eles ouviram a voz do Senhor, Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. Então quer dizer que toda viração do dia, eles tinham uma conversa com Deus. Eles tinham um relacionamento, eles colocavam em dias ali, né, o seu dia a dia, eles contavam para Deus o que havia acontecido durante aquele dia. Então era uma conversa diária, todos os dias Deus vinha no jardim e conversava com eles. Porém, de repente, Deus chega um dia e a Bíblia diz que eles escondem-se de Deus, né? Eles correm da presença do Senhor, eles escondem entre as árvores. E aí, nesse momento, então, Deus detecta o problema, foi que eles haviam feito algo que Deus disse que eles não poderiam fazer, que era tocar na árvore da ciência do bem e do mal. Até mesmo por tentação ali da serpente, a Eva comeu do fruto, depois deu ao marido, e agora quando Deus vem para conversar com o homem já não está mais naquele lugar que Deus ia conversar com ele todas as tardes. Agora já não estava mais lá. E aí então Deus entende que o homem está em pecado. O pecado, ele rompeu a comunhão, tá? Mas não rompeu o amor de Deus. O homem perdeu a comunhão com Deus, mas o amor de Deus para com o homem continuou da mesma forma.
Tanto que quando o homem ele esconde, ele procura se cobrir. E a Bíblia diz que ele então faz ali, ele pega umas folhas de figueira e faz uma roupa para se cobrir. E quando Deus então vê o homem naquela condição, a Bíblia diz que Deus então faz roupa de peles para o homem. Isso quer dizer o quê? Que Deus, para fazer a roupa de pele, ele teve que matar um animal. Então, a partir daí, nasce um princípio de que Deus começa a cobrir o pecado do homem através de um sacrifício, de um animal. Para quê? Para manter a comunhão com o homem. Você vai ver que todo o Velho Testamento, né, os homens que faziam os sacrifícios, que o sacrifício nasceu praticamente a partir da lei que ficou instituído como ordem de sacrifício. Antes eles faziam, mas não era uma ordem expressa. Então, a partir dali, aquele sacrifício cobria o pecado dos homens. E os homens, então, podiam entrar em contato com Deus, mesmo sendo um homem pecador. Tá entendendo? Por quê? Porque foi algo que Deus instaurou ali no Éden, quando ele mata o animal e cobre o homem. Chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Deus sabia onde Adão estava, mas queria restaurar o relacionamento, porque o pecado afasta o homem, mas Deus continua chamando, amando e querendo realizar um milagre na vida do homem pecador. Tá entendendo? Porque às vezes, quando a pessoa está muito afundada no mal, no pecado, ela pensa que Deus não o ama mais e que Deus não aceita mais. E não é verdade. Tá entendendo? O problema é que o pecado cega a pessoa de uma forma tal que ela não consegue ver nem ouvir a voz de Deus. Tá entendendo? Mas Deus ainda o ama. E o fato de ter pregadores na terra, de ter a igreja na terra, de ter a Bíblia na terra, são instrumentos que Deus está usando para fazer com que as pessoas se convertam, para fazer com que as pessoas voltem para Ele. Porque Deus verdadeiramente ama a sua criatura. Deus nos criou e Deus nos ama. Amém, Jesus? Precisamos entender isso. É daqui que nasce a ideia de que Deus quer ter comunhão, que Deus quer conversar com a gente, que Deus quer dar direcionamento para a gente, que Deus quer nos dirigir. Mas como que Deus vai fazer isso se o homem está afastado? Se o homem não se achega? Ok? A comunhão sempre foi o desejo do coração de Deus. Deus habita no meio do seu povo, Êxodo 25:8. E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Deus não quer visitas ocasionais, mas habitação contínua. Comunhão é convivência e não evento. Eu sei que muitas pessoas hoje em dia só vão buscar a Deus em alguns momentos. Vai ter um evento lá na igreja, vai vir um pregador de fora, vai vir alguns cantores famosos. Vamos lá, vai vir um grande evangelista. E as pessoas então são motivadas a irem ouvir a voz de Deus porque vai ter um evento especial, tá? Não, Deus não quer apenas a nossa habitação com Ele nesses momentos de eventos. Deus não quer que nós venhamos dar ouvido à sua voz somente nessas horas. Não, Deus quer ter uma comunhão, Deus quer conviver conosco, independentemente de qualquer coisa que aconteça na terra para chamar atenção para Ele. Deus quer que você abra o coração, Deus quer que eu abra o coração, Deus quer que nós nos voltemos para Ele, de maneira que nós o busquemos de todo o coração, tá? Buscamos na madrugada, busquemos durante o dia, tá? E buscamos em novas ações, novas atitudes, vivendo uma vida do bem, uma vida voltada para os princípios da palavra de Deus. É isso que Deus quer. Ele quer ter comunhão conosco, Ele quer estar nas nossas ações, Ele quer estar nas nossas palavras, Ele quer estar no nosso caminhar diário. É isso que Deus quer. Tá? Não apenas um ato de religiosidade, você ir lá na igreja, bater a sua carteirinha lá e dizer: olha, eu fui na igreja, olha, o pastor me viu lá, eu estava lá no culto naquele dia, eu ajudei lá no trabalho, eu fui lá no dia do trabalho, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não, né? Não é só isso. Deus quer envolvimento, Deus quer que nós tenhamos comunhão com Ele. A comunhão exige proximidade e separação. Andar com Deus requer acordo. Amós 3,3 diz: andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Entenda bem, quem escreveu o acordo foi Deus. Então nós precisamos entender que não dá para caminhar com Ele sendo contrário ao que Ele estabeleceu. Porque Ele é o Senhor, Ele é o Criador, Ele é aquele que criou todas as coisas. Então Ele colocou uma regra, a regra é essa. Então para você caminhar com Deus, você precisa obedecer às suas regras. Então não dá para andar com Deus fora das regras que Ele estabeleceu. Por isso que muitas vezes as pessoas não entendem.
quando o cristão fala que vai para o céu, quando o cristão fala que vai ser salvo, quando o cristão fala, eles falam, por que vocês acham que só vocês? Não é só vocês, é qualquer pessoa que obedeça ao princípio que Deus estabeleceu. O problema é que muitas pessoas querem as benesses de Deus, as bênçãos de Deus, o favor de Deus, mas querem andar nos seus próprios caminhos. Ministrei aqui sobre os dois caminhos. Deus, ele estabeleceu um decreto, uma forma de vivência na presença dele. E nós, para termos comunhão com ele, precisamos entrar nesse acordo. A gente entende muito de contrato, de acordo aqui na Terra, e eu fico às vezes assim até chateado, porque eu vejo muitas pessoas de religiões, por exemplo, de matriz africana, que eles fazem os seus pactos com as suas entidades, e eles deixam claro que eles não podem pisar na bola ali, que eles têm que fazer a coisa certinho. Aí quando entra pro lado do cristianismo, a coisa pode ser banalizada, pode ser bagunçada. Não! Existe decretos, existe ordem, existe conserto, existe acordo que Deus estabelece pela sua palavra, para nós termos comunhão com ele. Se eu não fizer o que ele manda, não há como ter comunhão com ele. Então as pessoas entendem isso lá no satanismo, no luciferianismo, nas crenças de matriz africana, elas entendem em tudo, né? na maçonaria, nessas crenças aí secretas, né? Essas entidades secretas, eles entendem tudo isso aí, como é que funciona essa regra. Agora, quando chega no evangelho, aí a pessoa diz, não, eu vou andar do meu jeito. Não é assim. Para Deus ter comunhão comigo, eu preciso andar do jeito que ele estabeleceu na sua palavra. Eu não posso fazer uma rota paralela. Eu não posso fazer um caminho estranho. Eu tenho que fazer o caminho que ele determinou. Amém, Jesus? Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Se ele decretou que é assim, não tem como. Então, se você quer ter comunhão com ele, você vai ter que se submeter, se sujeitar àquilo que ele estabeleceu na sua palavra. Não há como fazer diferente. Amém, Jesus? E lá fora as pessoas entendem isso. Só que quando chega aqui dentro do evangelho, as pessoas acham que Deus, porque ele é amoroso, porque ele é bonzinho, eu posso viver de qualquer jeito. Não é assim. Pelo contrário, por Deus ser bonzinho, ser misericordioso, é que nós temos que honrar muito mais. Porque ele não é um Senhor rústico, ele não é um Senhor duro, ele não é um Senhor que não tem misericórdia. Não, ele é um Senhor misericordioso. Ele é um Senhor compassivo, diz a Bíblia. Ele é um Senhor longânimo. O que é longânimo? Ele espera você se ajustar, ele espera você se ajeitar, ele espera você entrar no padrão que ele estabeleceu. Tá entendendo? Mas não há como eu ter comunhão com ele, vivendo a vida da minha maneira, da minha forma. Eu posso até falhar como homem, mas eu preciso entender que eu falhei, eu preciso entender, reconhecer diante dele e procurar mudar para alcançar o padrão que ele estabeleceu. Senão, não tem como ter comunhão com Deus. Tá bom? Não existe comunhão sem alinhamento espiritual. Comunhão não é apenas sentimento, é compromisso. Comunhão é igual um casamento. Quando você casa, tem lá o papel lá, assinado, né? Depois tem os votos que você faz no altar, e um dos votos é que você vai ficar com a pessoa no momento da alegria, da tristeza, da riqueza, da pobreza, entendeu? Você vai estar com ela sempre, independente do que vai acontecer. Da mesma forma, existe um contrato para você ter comunhão com Deus. É como se fosse um casamento. Não é à toa que a Bíblia registra a igreja como a noiva do Cordeiro e Jesus Cristo como noivo. E vai haver um dia um casamento. Esse casamento vai mostrar, como que eu posso dizer? Vai ser um ato dos exemplos que nós vivemos hoje. Por exemplo, ele é o esposo e a igreja é a esposa ou a noiva. E ela precisa cumprir os decretos. Ela precisa andar dentro daquilo que foi ordenado. Ela não pode andar de qualquer forma. Tá? Então, comunhão não é apenas sentimento. Comunhão é compromisso com Deus. Você precisa entender que nós temos compromisso com os céus, compromisso com o reino, compromisso com a palavra, compromisso com Deus. Amém, Jesus? Deus chama o seu povo para perto. Essa é a vontade de Deus. Deus quer que o seu povo esteja perto dele. Deus, quando ele trabalha conosco, ele trabalha mais ou menos igual aquela ideia do próprio Velho Testamento, que era aquele sistema patriarcal, onde o pai, o bisavô, era como se fosse o pai daquele bisneto, por exemplo. A gente vê a história, por exemplo, de Jacó, quando eles vão para o Egito, e ele vai abençoar os filhos de José. Ele diz assim, olha, José, agora os seus filhos serão meus filhos. E ele disse isso não só por uma alegoria, não, ele falou isso por quê? Porque a partir daquele dia, Manassés e Efraim entrariam dentro da genealogia
de que como se eles tivessem sido gerados por Jacó, como filho de Jacó. Então é o mesmo sistema de Deus, patriarcal. Deus olha para mim e para você, nós somos os filhos dele, e ele quer a gente bem perto dele. Ele quer a gente perto para nos orientar, ele quer a gente perto para abençoar, ele quer a gente perto para nos curar, para nos libertar, para transformar a nossa vida. Então isso é comunhão, não é religião, entendeu? É muito, mas muito acima de religiosidade. Amém? Deus chama o seu povo então para perto. A aproximação começa com um convite, Tiago 4,8. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Deus, ele responde à nossa aproximação. Quando nós colocamos no coração, olha o salmista diz assim, quando eu pus no meu coração, quando o Senhor me disse, buscai a minha face, ele disse, o meu coração te disse a ti, a tua face, Senhor, buscarei. Então nós temos que entender que Deus, ele, quando nós queremos buscá-lo, ele começa a abrir os caminhos. Ele começa a tirar os empecilhos. Ele começa a usar os vasos dele. Ele começa a usar tudo para que a gente se aproxime dele. Entendeu? Esse é o nosso Deus. Ele responde. Quando você põe no coração, não, eu quero buscar a Deus, eu quero servir a Deus, eu quero honrar a Deus, eu quero louvar a Deus, eu quero me aproximar de Deus, eu quero sentir a presença de Deus, eu quero servir a Deus, ele começa a trabalhar. Ele começa a usar as pessoas, ele começa a usar os ambientes, ele começa a usar as situações, ele começa a usar os objetos, ele começa a usar a natureza, ele começa a usar os céus, a terra, ele começa a usar tudo para que você sinta-se atraído para estar próximo dele. Então deixa bem claro que Deus tem um chamado específico de comunhão para todos nós. Eu lembro quando eu fui chamado para servir a Deus de coração. Eu fui para uma igreja, mas ainda não havia recebido a Jesus como meu Senhor e Salvador, mas eu já tinha sido chamado, eu entendi que eu tinha sido chamado, e a partir dali eu comecei a orar e buscar a Deus, e disse, Deus, se o Senhor de fato existe, então se revela, manifesta para mim, fala comigo, porque todo mundo fala de ser cristão, de servir a Deus e tal, mas para mim é um negócio meio estranho, porque sou jovem, eu quero curtir a vida e tal, mas se de fato o Senhor existe, fala comigo. E aí Deus veio e falou comigo, cara a cara, falou comigo no meu coração de uma forma tremenda, audível até, a voz como ele falou comigo. Então, se você realmente quer buscar Deus, se você quer se aproximar, se você quer ter comunhão, ele vai fazer tudo para que isso aconteça na sua vida. Talvez amanhã ou depois, quando você estiver firme na fé, você vai olhar para trás dizendo, naquele tempo Deus já me chamava. Você vai dizer assim, naquele tempo Deus já estava disponibilizando aí as portas, abrindo os caminhos para que eu viesse para a graça. Mas naquele momento eu não entendia. Você vai começar a perceber isso, amém? A Paty acabou de chegar. Paz do Senhor, Patrícia, manda um abraço para o Robson. A Marcília também acabou de chegar. O Antônio Osarias, Deus abençoe. O Cristizinho, Deus abençoe. Antônia Mara. Reni Rodrigues, Lino Alves 161, olha só, bastante gente. A minha prima Alcione, Pai Senhor Alcione, Deus abençoe sua vida, manda um abraço para sua mãe aí, tá, filha? Arthur Paranhos, a Alcione é lá perto de Ilha Solteira, pessoal, lá perto de Pereira Barreto, a cidade onde eu vivi até os meus 18 anos, e sempre que a gente pode, tem condição financeira, a gente não chega lá, faz tempo que a gente não vai lá. Deus abençoe, Valciane. Que Deus possa abençoar sua mãe aí, todo mundo aí, tá bom? Arthur Paranhos, Maria do Rosário, Antônio Laura, Raimundo Mendonça, Cazuza, Rosane Marques, Lino Alves, Marco Oraza, Céu, João Fernandes, Israel Barbosa, Maria José, Yuri, Dalva Valente, Maiara Ferreira, Edivaldo Cassiano, Raimundo Mendonça, Maria Eunice, Flor, Cláudio Silva, Orlando Carneiro, Eva Pereira, Maria José, Cleverton Donati, Alexandre Raimundo Nonato, Ana Cláudia, Samuel, Sebastiana, João Oliveira, Nivaldo. Glória a Deus. Até aqui o pessoal da Assembleia de Deus também está aqui. Glória a Jesus. Amém, queridos? Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. O Lino está dizendo, ora por mim, pastor, estou com uma perna quebrada. Pai, nós orando nesse momento pela vida do Lino,
que se encontra nesse momento enfermo, com a perna quebrada. Pedimos que o Senhor entre com providência e restaura a saúde do teu filho, Pai. Em nome de Jesus, entra com providência, entra com graça, unção, poder. Meu Deus, ministra sobre ele a tua cura nesta noite e glorifica o teu nome nesta vida, Pai, em nome de Jesus. Amém, Lino? Deus abençoe, glória a Deus. Cadê o pessoal aqui do Kauai? A Eliane de Jesus, a paz do Senhor, pastor, sou do Piauí. O Israel acabou de chegar também. O Laos e Tiaras, é isso mesmo, Laos e Tiara. Que mais? User, Fernanda Barbosa, José Vicente Protes, que já teve aqui outras vezes, eu lembro desse nome, não é. Tem nome que não sai, né, pessoal? A gente lê uma vez, aí fica gravado na mente da gente. José Protes. Quer saber, José Protes, você já foi lá, já se inscreveu no meu canal. Se você não se inscreveu, vai lá e se inscreve, tá bom? Deus abençoe. Aquila, vamos conversar mais. Elane de Jesus, que mais? Glória a Jesus. Amém, querido? Então Deus está disponibilizando tudo para que você volte, para que você venha estar com Ele, na presença dEle, servindo a Ele, estando em comunhão, buscando a presença dEle. Amém, Jesus? A comunhão, ela é restaurada plenamente em Cristo. A cruz, ela removeu a separação de Romanos 5:1. Olha só o que diz. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Onde havia distância, agora há paz. A comunhão com Deus é possível por meio de Jesus. É interessante, a Santina Oliveira acabou de chegar, também o Nildo. Deus abençoe, Nildo. É interessante, queridos, que uma pessoa que não conhece a Deus, que não vive em comunhão com Deus, ele sempre tem um pé atrás com Deus. Por mais que ele tenha temor de falar alguma coisa contra Deus, ele tem um pé atrás com Deus que parece assim, a pessoa pensa assim, eu falo porque eu também já fui eu tive uma vida sem Jesus, e é isso que acontece com a maioria das pessoas que vivem sem Jesus. Elas dizem assim, puxa, mas se Deus fosse bom, por que Deus não me ajuda? Ela não vai falar, não vai reclamar isso, mas é o que está dentro da mente dela, é uma indagação permanente. Se Deus fosse bom, por que Ele não abre as portas para mim? Por que Ele não faz isso, por que Ele não faz aquilo, por que Ele não me ajuda, por que Ele não me socorre? Por que Ele deixou morrer aquela criança? Por que deixou acontecer aquilo? Então, são temas assim que a pessoa não domina, ela não entende biblicamente, mas é porque o ser humano em si, sem Deus, ele tem uma ira contra Deus, ele tem uma guerra contra Deus. Por quê? Porque o ser humano, querido, ele perdeu a bênção de Deus através do pecado. O pecado passou a ser o senhor desse ser humano. Qualquer pessoa que está vivendo nesse mundo que não tenha recebido Jesus como Salvador, ou mesmo tendo recebido, não leva a sério como tem que se levar, ele passa a ser um inimigo de Deus. Ele não entende Deus, ele não entende o trabalhar de Deus, ele não entende o projeto de Deus. E por conta disso, ele questiona Deus todo o tempo. E na cabeça dele, Deus é injusto. Na cabeça dele, se Deus existisse e fosse tão poderoso como Ele era, as coisas não aconteceriam dessa forma, ou daquela forma, ou daquele jeito. Então ele sempre entra nesse debate, nessa questão. Por quê? Porque existe uma guerra instaurada no coração do homem sem Deus. A Bíblia diz que essa guerra, ela é pacificada através da justificação dada por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Quando nós aceitamos a Jesus como Senhor, o que acontece? Essa guerra acaba. Porque Deus, através de Cristo, através do sacrifício expiatório, traz sobre nós a justificação e nós começamos a ter paz com Deus. Porque são dois tipos de paz. Existe a paz de Deus e existe a paz com Deus. Tá? A paz com Deus é quando você entende que Jesus morreu por você, você toma posse daquilo que Ele fez para a tua vida, acabou aquela guerra entre você e Deus. Você não vai ter mais briga com Deus. E é interessante a gente ver esse caso, por exemplo, Paulo, quando Paulo ainda antes de aceitar Jesus, ele foi atrás dos cristãos para matar na cidade de Damasco, e no meio do caminho ele encontra com Jesus e ele cai. E Jesus fala uma coisa para ele interessante, ele diz assim, Saulo, Saulo, né? Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. O que estava dizendo? Estava dizendo assim para Saulo, Saulo, você está brigando com Deus. Então essa guerra está instalada no nosso coração. A gente não entende Deus. Sem Jesus, você não entende Deus. Você não entende os projetos de Deus. Você duvida dele. Você duvida da misericórdia, do amor dele. E por conta disso, você tem raiva. Está entendendo? De tudo, de como ele faz as coisas. E essa paz, paz com Deus, ela só acontece quando nós aceitamos a Jesus.
Porque Paulo diz aqui para os romanos que, sendo, pois, justificado pela fé, nós começamos então a ter paz com Deus através de Jesus. Jesus Cristo é o mediador que faz com que essa guerra seja sarada, seja sanada. A partir de aceitar Jesus, nós terminamos essa guerra com os céus. E aí a gente começa então a entender os céus. A gente começa a entender os princípios, começa a entender o coração de Deus, por que ele faz assim, por que ele faz daquele jeito. Tá entendendo? Por quê? Porque nós começamos agora a ter paz com ele. E na sequência, aí então nós recebemos a paz dele. Porque uma vez que você conhece Deus e sabe como ele trabalha e confia nele, sabe que ele faz tudo certo, tá entendendo? Você não tem mais aquela aflição, aquela agonia, aquela angústia, aquela depressão, aquela tristeza, aquela amargura na tua alma, porque você entende que você está na mão de alguém que é muito poderoso, mas mesmo sendo muito poderoso, ele é amoroso, ele é longânimo, ele é compassivo, ele é misericordioso, diferente das trevas, né? A gente vê as experiências das pessoas que lidam com esses espíritos que elas consideram ser poderosos também, e elas sabem que se elas pisarem na bola ali, elas serão mortas, coisas delas serão tiradas. Por quê? Porque esses demônios, esses espíritos malignos, eles não têm misericórdia. Eles são o oposto daquilo que Deus é. Agora, Deus não. Deus é misericordioso, Deus é compassível, Deus é longânimo. Então, até mesmo quando a gente erra, ele dá chance para a gente consertar, ele chama a gente no canto, ele trabalha a nossa alma, ele arranca muitas vezes a nossa ignorância espiritual, coloca em nós sabedoria e graça para que a gente possa compreender que ele está no controle e que no final tudo vai dar certo, porque ele tem a chave, ele tem o poder de abrir porta, ele tem o poder de fechar porta, ele tem o poder de criar coisas, ele é o Todo-Poderoso. Amém, Jesus? Então, nessa noite, entenda isso. Deus colocou um vazio em nós que é só ele que pode preencher. A Silvia está falando isso, e é verdade, querido. Todo ser humano tem uma lacuna dentro da sua alma, que é o espaço exato de Cristo. Se você não colocar Cristo aí, você pode... Ah, mas eu acho que é um carro novo. Se eu comprar um carro novo, eu vou ser feliz. Você compra um carro novo, 2, 3 meses, está super feliz. Daí a pouco, pronto, acabou. Você compra uma casa nova, não, acho que é uma casa nova. Se eu comprar uma casa nova, eu acho que agora eu vou ficar feliz. Aí você compra a casa nova, 2, 3 meses depois, você está triste. Entendeu? Ah, não, acho que é porque eu não realizei meu sonho de fazer uma faculdade. Se eu fizer uma faculdade, eu vou ser feliz. Aí você faz uma faculdade. 2, 3 meses, você está feliz. Daí a pouquinho, não está mais feliz, acabou a felicidade. Então, o homem procura ser feliz nas coisas, nas realizações desse mundo e nas conquistas desse mundo. Só que depois que ela conquista, depois que ela realiza, ela percebe que não era aquilo ali que realmente ia fazer ela feliz. Por quê? Porque o espaço que está no coração da pessoa só pode ser preenchido com a presença de Deus por meio de Cristo. Por isso que Deus está nos chamando para a comunhão. Deus está nos chamando para resolver um problema nosso. Porque se você não receber Deus, não receber Jesus, você vai continuar sendo uma pessoa ignorante espiritual, sem direção, sem alegria, sem paz na sua vida. Só que Deus continua sendo Deus Todo-Poderoso. Mas agora, se você recebê-lo, a partir dali a tua vida muda, o teu coração se alegra, o teu espírito é revivificado, como diz a Bíblia, você recebe vida novamente. Por quê? Porque é o propósito de Deus para solucionar o nosso problema. Então, a presença de Deus, para Deus não muda nada, mas para mim muda tudo, para você muda tudo. Por isso que eu preciso buscá-lo. Por isso que você precisa buscá-lo. Amém, Jesus? Então a cruz, ela removeu essa separação, essa guerra que nós tínhamos com os céus. Quem tem Jesus está em paz com os céus. Está entendendo? Está em paz com Deus. Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Dura coisa é você viver contra a palavra e contra o princípio. Eu lembro de uma passagem da Bíblia que fala sobre o rei Acabe, que ele chama o rei Josafá para guerrear com ele. E ele vai guerrear os dois. Só que o rei Acabe vai vestido com vestes reais. Aliás, o rei Josafá vai vestido de vestes reais. O rei Acabe não. Ele vai vestido de soldado. Por quê? Porque ele sabia que ele não estava muito bom com Deus. Ele sabia que Deus estava procurando a cabeça dele. Ele sabia que ele já estava com o nome sujo nos céus. Então ele vai vestido de soldado. E ele vai tranquilo para a batalha. Quando chega no meio da batalha, o que acontece? O rei dá a ordem dizendo: nós não queremos a cabeça de ninguém, a não ser a cabeça do rei Acabe. Vai lá e busca ele. Só que ele estava vestido de soldado no meio do povo. Como é que alguém ia saber quem era o rei Acabe? E a Bíblia diz que a guerra intensifica, e o povo vai atrás então do rei Josafá.
achando que era o rei Acabe. Só que eles conheciam. Então, quando ele olhou e viu que não era o rei Acabe, eles deixaram escapar. E o rei Josafá foge da batalha, consegue se salvar. Só que aí, no meio dessa batalha toda intensa, aquele monte de gente vestido tudo do mesmo jeito, a Bíblia diz que um dos soldados, Deus coloca no coração dele colocar ali uma flecha no arco. E ele lança aquela flecha a esmo, no meio daquela multidão. E aquela flecha vai lá e pega o rei Acabe no meio da guerra. Então, querido, quem está em guerra com Deus vai perder. Não tem como fugir. Por isso que a grande chamada de Deus para nós é pacificar. Tá? É ter paz com Ele, é ter comunhão com Ele, é fazer acordo com Ele. O acordo da cruz, o acordo do pagamento que foi feito na cruz do Calvário. É reconhecer a sua falta, a sua falha, chegar diante de Deus e dizer, Deus, eu estou errado, eu pequei, eu peço perdão para o Senhor, eu quero realmente voltar para a Tua presença, eu quero sentir a Tua presença, eu quero sentir a Tua glória, eu quero estar diante do Senhor, eu quero viver a vida que o Senhor tem para mim. Pronto, a partir dali, harmoniza tudo, Deus traz a paz dele para o seu coração, porque uma vez confessado o pecado e perdoado, há uma paz instaurada, e aí, querido, é só alegria, porque essa é a vontade de Deus para cada um de nós. Tá? Então a comunhão com Deus é possível por meio de Jesus. Sem Jesus não tem jeito. Existem crenças por aí que querem chegar a Deus sem Jesus. Jesus diz, eu sou o caminho. Não existe outro. A verdade é a vida, não tem outro. Ou você chega ao Pai por meio de Jesus, ou então esquece. Não tem como. Tá entendendo? Então, querido, não é algo que a igreja estabeleceu. As pessoas dizem que a igreja evangélica é muito hostil quando se trata de religião, porque não aceita a autoridade. Não é questão de aceitar a religião, é questão de que o caminho do céu foi aberto através de Jesus, e não tem como, ele diz, eu sou a porta, eu sou o caminho, não tem como nós chegarmos ao céu sem Jesus. Então precisamos ter essa harmonia com os céus. E como é que eu faço isso? Recebendo Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Amém, Jesus? Somos chamados à comunhão contínua com o Pai e com o Filho. Comunhão como estilo de vida. 1 João 1,3 diz, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Então, comunhão vertical e comunhão horizontal é cruz. Entendeu? Eu tenho que ter comunhão com os céus, mas eu também tenho que ter comunhão com os meus irmãos. É o símbolo da cruz. Não tem como você viver. Tem pessoas que dizem, não, eu vou servir a Deus, mas eu não quero nem contato com ninguém, não quero falar com ninguém. Eu quero ser só eu e Deus. A Bíblia diz que aquele que busca o isolamento, querido, ele se levanta contra a sabedoria. Entendeu? Deus colocou a igreja para ser um. Deus colocou o povo dele para ser unido. Tá entendendo? Então, eu quero comunhão com Deus, eu também quero comunhão com os meus irmãos. Tá? Porque o relacionamento com Deus reflete no relacionamento com os irmãos. Não tem como eu dizer que tem relacionamento com Deus e não me relaciono com as pessoas. Eu preciso me relacionar com as pessoas. Porque a Bíblia diz que Deus vai usar um ou outro para poder instruir, para poder fundamentar um ao outro, para poder ajustar um ao outro. E se nós não tivermos essa visão de comunhão entre irmãos, não há como Deus realizar essa obra. Então eu preciso ter comunhão com Deus. Eu sou chamado a ter uma contínua comunhão com o Pai e também com o Filho e com os nossos irmãos. Amém, Jesus? Permanecer em Deus é a base da comunhão verdadeira. Não há como você ter comunhão com Deus sem permanência. Permanência. Você tem que estar enraizado. A linha está dizendo, a cruz revela a vontade do Senhor em unir as pessoas em uma só fé, em graça e comunhão. Exatamente. Tá? Então, não tem como você manter a comunhão com Deus se você não permanecer nele. Você precisa permanecer. A linha está dizendo o homem que mudou tudo. Exatamente. O homem, muitas vezes, atrapalhou o projeto de Deus. As religiões da terra, em muitos momentos, atrapalham isso daí. Por isso nós temos que aprender a palavra, temos que estar na palavra, temos que estudar a palavra. Jesus diz, examinai as sagradas escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Não deixa de ler a Bíblia. Leia muito a palavra, porque a única maneira de você ter uma compreensão exata do reino de Deus é por meio da leitura bíblica. Tá entendendo? Porque senão você pode correr o risco de ser enganado. Hoje o que tem de gente com Bíblia na mão enganando as pessoas não está escrito. Então temos que tomar muito cuidado. Amém, Jesus? Então permanecer em Deus é a base da comunhão verdadeira.
Sem permanência não há vida espiritual. João 15,4 diz: está em mim, eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Comunhão não é momentânea, é permanência, é enraizamento, é fruto espiritual que nasce de uma intimidade contínua. Deus quer ter intimidade com você. Deus quer revelar as coisas ocultas que você não sabe. É isso que ele diz lá em Jeremias: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Mas para que ele faça isso, nós precisamos ter comunhão, precisamos ter intimidade com Deus, precisamos ter permanência. Nós não podemos ser crentes voláteis, nós não podemos ser crentes que uma hora está em cima, outra está embaixo, igual o gráfico do Bitcoin. Nós não podemos ser assim. Está entendendo? Nós temos que ter estabilidade espiritual. Nós temos que ter determinação nos acordos com Deus, nos concertos e nas palavras que foram estabelecidas para nós caminharmos. E dessa forma nós vamos manter a nossa comunhão com Deus. Tá? E se eu deixar de ter comunhão com Deus, Deus não perde nada, quem perde sou eu. Se você deixar de ter comunhão com Deus, quem perde é você. Deus continua sendo Deus. Então corre e alinha a sua comunhão, corre e acerta a sua pendência com o reino. Lembra que toda a dívida já foi paga. A Bíblia diz que o nosso escrito de dívida que era contra nós, Jesus cravou na cruz do Calvário, deixando claro que para Deus tudo foi pago. Então, se você não quiser, não é por conta do seu pecado, é porque você é ignorante e não quer receber Deus. Porque Deus já perdoou o seu pecado. Deus já acertou a sua pendência com os céus. E você pode ter comunhão com Ele a partir de hoje. A comunhão com Deus é a fonte da verdadeira alegria. A vida plena nasce da presença. Salmo 16:11 diz assim, olha aqui que o salmista fala: caminhando na presença, caminhando no caminho do Senhor, ele diz: far-me-ás ver a vereda da vida. Na tua presença, fartura de alegria. Ou então, abundância de alegria em algumas traduções. A tua mão direita há delícias perpetuamente. A tua mão direita fala de Cristo, porque Jesus Cristo subiu aos céus e sentou à destra de Deus, a mão direita de Deus. Então, através de Jesus, olha isso, você vai ter o quê? Fartura de alegria, abundância de alegria. Você vai sorrir de verdade, você vai sorrir de novo. Você vai ser uma pessoa como quando você era criança, lembra? Quando a gente era criança que não tinha problema, que os problemas de adulto não nos atingiam, e por mais que tinham crise, dificuldade e tudo, a gente sempre estava sorrindo, feliz, porque aquilo ali para nós não fazia diferença, que a gente sabia que quem tinha que resolver isso eram os adultos lá. Da mesma forma, se você aceitar Jesus como Salvador da sua vida, é Ele que vai guerrear suas guerras, é Ele que vai lutar por ti, e você só vai se beneficiar da alegria de Deus, do prazer de estar na presença do Senhor, de poder cantar, glorificar o nome dEle e se alegrar nesse caminho maravilhoso, esse caminho que a Bíblia diz que é caminho de delícias. Amém, Jesus? Não há alegria maior do que estar na presença de Deus. E não há, querido, não há. A presença de Deus é algo surreal. Quem entra na presença de Deus, quem é tocado pela presença de Deus, meu Deus, nunca mais é a mesma pessoa. Entenderam ou não? Eu estou tão triste que não tenho vontade de viver, mas eu creio que Deus vai me curar. A Gisele. Vamos orar, Gisele? Pai, eu oro nesse momento pela vida da Gisele. Segundo ela, está tão triste. Eu aponto, meu Pai, a falta de comunhão, porque a falta de comunhão traz tristeza. A falta de comunhão traz angústia, depressão, traz amargura de alma, mas a tua presença traz alegria, satisfação de viver, prazer de viver. Ó Deus, satisfação na alma. Então eu clamo pela Gisele agora e peço que o teu Espírito Santo, meu Pai, vai lá agora, em nome de Jesus, toca no coração dela, Pai, agora. Mostra, dá um insight para ela, meu Pai, do que é estar na sua presença. Meu Pai, dá um demonstrativo para ela, dá uma amostra grátis do que é estar diante do Senhor, diante da tua presença, diante do teu Espírito. Toca nela agora, em nome do Senhor, toca ela agora, toca na mente, do coração dela agora. Começa a arrancar todas as dores, os traumas, arranca toda a tristeza, toda a agonia, arranca toda a vontade de morrer, arranca tudo, Pai. Em nome de Jesus, faz uma limpeza nesse coração, faz igual o Senhor fez na mulher samaritana, faça nascer dentro dela um rio que vai jorrar para a vida eterna. Em nome de Jesus, eu oro por ela e eu declaro, meu Pai, essa unção de alegria sobre a vida dela nessa noite, em nome de Jesus. Amém, Gisele?
Deus abençoe. Toma posse dessa palavra, dessa oração, porque o nosso Deus é um Deus poderoso. E a partir de hoje, você volta a sorrir em nome de Jesus. Amém, Jesus? Então não há alegria maior do que estar na presença de Deus. A comunhão gera satisfação que o mundo não pode dar. Nada nesse mundo, querido, vai poder tirar a angústia do seu coração, a tristeza da sua alma, a não ser a presença do Senhor, a presença de Jesus Cristo. Por isso que eu clamo nessa noite pela tua vida diante de Deus e peço para que você dê um espaço, dê um lugar. Porque se você está aqui nessa live, você não está aqui por acaso, não. Foi Deus que te trouxe aqui. Para quê? Para poder mostrar para você o quanto você precisa dele. Você precisa dele. Eu ministrei 3 dias atrás, você precisa de um Salvador. Todos nós precisamos de um Salvador. Você não pode viver nesse mundo descoberto. Tudo nesse mundo a gente tem que colocar em seguro, fazer seguro de casa, de carro, seguro do celular, seguro não sei o quê. Eu quero que você faça um seguro da tua alma hoje, entregando a sua vida para Jesus. Porque ninguém pode andar nesse mundo descoberto. Esse mundo está muito violento, é extremamente violento. Satanás está agindo terrivelmente nessa terra. E nós precisamos estar cobertos debaixo das asas do Altíssimo. Então nessa noite, toma posse disso. E não saia deste lugar sem Jesus. Amém? O Nem Sósia está dizendo qual é o seu nome. Meu nome é Marcos Antônio, eu sou aqui de Campinas, São Paulo, eu sou o pastor Marcos da comunidade evangélica Cristo Esperança. Conclusão, Deus sempre desejou caminhar com o homem, Deus sempre desejou caminhar com você, Gisele. Deus sempre desejou caminhar com você, o Nem Sósia. Amâncio Santo, Deus sempre desejou caminhar com vocês. Está entendendo? Sempre. A comunhão não é um prêmio para os perfeitos. Deus não chamou perfeitos. Jesus pregando, as pessoas dizem, mas você só está lá no meio dos pecadores. Ele diz, olha, os médicos não precisam os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justo para renovação, para a vida. Eu vim chamar pecadores para serem transformados, para serem renovados, para serem mudados. Então é você, sou eu, somos nós. Somos nós que fomos chamados para viver uma vida na presença e desfrutar da presença de Deus, da presença do Espírito Santo, da presença do Senhor Jesus, que é a coisa mais linda, mais maravilhosa que pode acontecer na vida de um ser humano. Amém, Jesus? Então, nessa noite, tome posse dessa palavra, chamados para a comunhão com Deus. Nós vamos meditar 10 ministrações sobre esse tema, sobre a presença de Deus. Você precisa entender que você precisa da presença de Deus, vivendo na presença de Deus. Você precisa viver na presença de Deus. Você não pode mais viver na presença do inimigo. Você não pode mais viver ausente de Deus. Você não pode mais viver longe do Senhor. Você precisa vir para a sua presença. É só você agora que tem que dar o passo. Deus já fez o que Ele precisava fazer por você. O fato de eu estar aqui hoje ministrando essa palavra já é mais um trabalhar de Deus para que você ouça a sua voz e para que você venha para Cristo. Então nessa noite, tome posse dessa palavra e que o Senhor Jesus te abençoe poderosamente e que você seja tocado por essa palavra e sinta o desejo de mudança, de ser um servo na presença do Senhor. Querido, para quem não me conhece, eu sou o pastor Marcos, sou aqui da comunidade evangélica Cristo Esperança, aqui de Campinas, São Paulo. Chama a sua atenção para você que ainda não está inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal. Se porventura você sentiu tocado no teu coração e queira nos ajudar, dando uma oferta, um voto, um dízimo, uma primícia, enfim, aquilo que Deus põe no seu coração para a nossa igreja, para a nossa obra que nós estamos realizando, tá? Você que é do TikTok, nós não temos o Pix no TikTok, ele não deixa a gente pôr. Porém, no Kawai nós temos o Pix aí embaixo. Você pode, em algum desses vídeos embaixo, pegar o Pix e fazer a sua oferta. E eu estarei orando por você depois, tá? Declarando a bênção sobre a tua vida. E não tenha dúvida, Deus vai te honrar por isso. Se você está desigrejado, se você está desviado, se você ainda não conhece a Deus, tá? Então nós temos um telefone que você pode entrar em contato, que é o 19-99702-3477. Você entra em contato nesse telefone e eu estarei diretamente, falando com você. Eu vou estar orando por você, colocando você num grupo, onde todas essas ministrações que nós passamos aqui vai para lá. Você vai receber essas ministrações, você vai receber também outras conversas que nós tratamos dentro da nossa célula, que de repente sai um assunto importante, nós vamos tratar, que a gente traz, coloca ali também nesse grupo da SES, da Cristo Esperança, e você vai se beneficiar com todo esse material
Então, somente para você se firmar com Deus, para você voltar. Ah, se você está numa igreja, tá, não precisa. Você fica firme na sua igreja, não entra nesse grupo. Mas se você não está em igreja nenhuma, se você está desviado, desigrejado, se você não é cristão ainda, não conhece a Deus e quer conhecer, então entra nessa igreja. 19 997 99702 3477. E eu estarei orando por você. Amém? A Eliane de Jesus está dizendo, pastor, vocês têm grupo de oração? Temos grupo de oração, temos caderno de oração da igreja, pode pôr o nome também, tá? Mas faz isso, pega o telefone e manda lá, porque aqui não tem como eu pegar depois. Aí a gente pega lá e passa no caderno de oração da igreja para orar por todos vocês também. Tá bom, querido? Foi até bom você falar, Eliane de Jesus. A gente vai abrir esse espaço também para continuar orando por vocês. Muitas pessoas, às vezes, pedem oração, né, nesses vídeos que a gente faz aqui, mas quando eles estão lá no TikTok, ou no Kawaii, ou então no YouTube, ou no Instagram, ou no Facebook, e a gente então vai lá e ora por eles também, porque o nosso papel aqui é realizar esse trabalho. Amém, Jesus? Vamos orar ao Senhor? Vamos agradecer a Deus? Tem que sair correndo que eu vou para uma reunião agora mesmo ainda. Vamos agradecer ao Senhor. Feche teus olhos, vamos orar. Pai, nós te agradecemos nessa noite, muito obrigado pelo tempo que nós passamos aqui. Ó Deus, foi muito bom poder falar, meu Pai amado, desta bênção tão grande que é a nossa comunhão contigo. Nós somos chamados para vivermos em comunhão. Os teus filhos foram chamados para estar em comunhão. Meu Deus, não há nada melhor do que estar em comunhão com os céus, comunhão com o teu Espírito, comunhão com o Senhor, comunhão com a sua igreja. Não há nada melhor do que isso, Pai. E nós te louvamos. Eu sei que muitas das tristezas que esse povo que estão passando por aí é porque eles estão se ausentando da sua presença, estão fugindo da sua presença, como Jonas, Pai, fugiu, mas não há como sermos felizes sem a tua presença. Por isso, nesta noite, eu oro pelos teus filhos, meu Deus, chama eles para a tua graça, chama eles para, meu Pai amado, um acerto, para um conserto, para um acordo, para um contrato, para um pacto, Senhor, selado pelo sangue do Cordeiro, para que eles possam viver um tempo novo, um tempo de vitória, um tempo de alegria, um tempo de paz, um tempo de delícias na sua presença, porque nada pode ser comparado com a presença do Senhor nessa terra. Eu oro por cada um deles e os declaro abençoados nessa noite, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos. Deus abençoe a todos, que o Senhor continue te abençoando, que o Senhor continue falando no teu coração, que o Senhor continue te revelando. Mas não se esqueça, Deus quer ter comunhão com você, basta você dar o primeiro passo agora, né? Porque Deus já deu vários passos para vir no teu encontro, agora falta você dar o passo e vir para Jesus. Deus abençoe, fica na paz do Senhor Jesus. Eu avisei para os irmãos lá que eu posso chegar um pouquinho.